a sua misericórdia. Novas são a cada manhã. Novas são a cada manhã. Salmo 103, amados irmãos, eu quero falar sobre a misericórdia de Deus. Quero falar sobre esta misericórdia de Deus pela minha vida, pela tua vida. Você sentiu a misericórdia de Deus pela tua vida hoje? Você sentiu? Você viu? Você contemplou a misericórdia de Deus pela tua vida hoje? Salmo 103. Vamos ler esse salmo. Salmo bendito do Senhor. Eu quero me deter em 4 versículos, mas eu quero ler ele inteiro. É um salmo maravilhoso, o salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce, pois vão passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, quero me deter nos 4 versículos, 10, 11, 12, 13. Ou melhor, 5 versículos, do 10 ao 14. Olha que palavra de Deus, amados irmãos. Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que escreve salmos, um homem que louva a Deus, um homem que engrandece ao Senhor. E ele fala assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí ele vai falando o que Deus fez na vida dele. Davi não poderia falar de alguma coisa se ele não tivesse recebido do Senhor aquilo que ele estava falando. E ele está então falando para mim, para você que estamos lendo, que estamos ouvindo, está falando para todo aquele que lê, que tem acesso a essa palavra bendita. Ele está falando que o que Deus faz na vida do homem. E aqui ele fala, é Ele que perdoa. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos redimiu. Louvado seja Deus. E Davi tinha certeza disso, confiava nisso.
Ele esperava no Messias, ele esperava no Salvador, ele esperava, ainda não tinha chegado para ele, chegou para nós. Nós olhamos para o passado, Davi olhava para o futuro, e os nossos olhares se cruzam no Messias, no Salvador. Tanto Davi olhando para frente, quanto nós olhando para trás, os nossos olhos se cruzam no Gólgota, na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, esse salmo é o salmo da misericórdia de Deus. Por várias vezes você ouviu, deve ter visto aqui. Deus é misericordioso, versículo 8. Deus é cheio de misericórdia. Versículo 4. Ele redimiu a nossa vida da perdição, estávamos perdidos. Não fomos nós que achamos o Senhor, foi o Senhor que nos achou, porque o perdido éramos nós. O Senhor foi até as últimas consequências para redimir a minha vida e a tua vida. Você que crê que é Ele que perdoa, é Ele quem sara, é Ele quem redime, é Ele quem coroa. Esse salmo, meus irmãos, expressa ali a confiança de Davi no seu Salvador. E mais do que isso, o Senhor enche a boca de bens, o Senhor enche a boca de alegria. O salmista, Davi também, em outra parte, ele fala: o Senhor encheu nossa boca de cântico, o Senhor encheu nossa boca de riso, o Senhor alegrou o nosso coração, o Senhor alegrou o coração, trazendo redenção. Ele renova a mocidade, ao renovo, meus irmãos. A cada dia o Senhor renova. Por quê? Por causa da sua misericórdia. A cada dia somos renovados como a águia. Nós sabemos que a águia, de tempo em tempo, ela vai passando por um processo. De tempo em tempo, ela vai passando por um processo, tempos, Mas nós, amados irmãos, o homem, o Senhor renova a cada dia, com as suas misericórdias sendo renovadas sobre nós a cada manhã. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Mas aqui, amados irmãos, o versículo 8 fala que o Senhor é misericordioso. Por que Ele é misericordioso? Misericordioso. Por que Ele é piedoso? Por que Ele é longânimo? Quando nós vamos falar de misericórdia, nós temos que saber que 3 atributos maravilhosos estão linkados: misericórdia, graça e longanimidade. Deus é misericordioso, Deus é gracioso e Deus é longânimo. E esses três atributos de Deus, essas 3 qualidades de Deus mostram o amor de Deus, o outro atributo glorioso. Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele é misericordioso. Deus é amor, e porque Ele é amor, Deus é gracioso. Porque Deus é amor, Ele é longânimo. Já expliquei algumas vezes, mas vou explicar novamente qual é a diferença entre misericórdia e graça. Qual a diferença entre misericórdia e graça? E longanimidade. Longânimo. Longânimo, meus irmãos, é a paciência de Deus. Deus foi paciente com a tua vida? Tem sido paciente com a tua vida, com a minha vida? Tem muito, porque Ele é longânimo. O Senhor é paciente. O Senhor é misericordioso. O que merecíamos receber? E Deus não faz aquilo que merecíamos receber. Então isso é misericórdia. E o que eu não mereço receber? E Deus vem e faz. Isso é graça. Então Deus Ele é longânimo, porque Ele é paciente. Nós vamos ver na vida de Paulo aqui como Deus exerceu esses atributos maravilhosos e exerceu na minha vida e na tua vida, na vida de cada um.
Quando nós olhamos para Paulo, amados irmãos, a palavra em Gálatas 1,15 fala que Paulo falando ali da sua vida, falando do seu tempo ali de reclusão na Arábia, dos seus 14 anos que ele ficou lá, em retiro espiritual ali, Deus falando com ele, se mostrando, se revelando a ele, depois ele volta para Jerusalém ali, Barnabé vai buscá-lo, mas ele fala assim: o Deus que me separou desde o ventre da minha mãe, o Deus que me separou desde o ventre da minha mãe. Olha a longanimidade de Deus, irmãos. Nós sabemos como foi a vida de Paulo. Paulo nasceu, foi uma criança talvez, não sabemos aí maiores detalhes da vida de Paulo, mas teve uma infância, cresceu, foi adolescente, foi jovem, mas desde a sua juventude já começou a ser criado aos pés do maior e melhor rabino que havia na época, Gamaliel, e começa a se destacar no meio da sua classe, das suas aulas de teologia e das suas obras, e começa a se destacar. Então, num certo momento, ele começa a perseguir a igreja. Aquilo que Deus trouxe de novo, Paulo combate o novo de Deus que estava chegando em Israel. Paulo ele quer disputar com Deus. Paulo ele quer medir força com Deus. Paulo ele quer, sabe aquela brincadeira de puxar corda? Fica uma turminha para lá, uma turminha para cá, tem uma linha no meio, já brincou disso? Parecia que Paulo estava querendo medir força com Deus. Que paciência, que longanimidade. Quanta paciência Deus não teve comigo, com a tua vida, e quanta paciência Deus não tem. Isso é longanimidade, irmãos. Quando fala da paciência de Deus, meus irmãos, nós temos que entender que a paciência de Deus é longanimidade, Ele é longânimo. Quando fala da paciência do homem, nós temos que entender a perseverança, o homem persevera. Então Deus, amados irmãos, é um Deus extremamente longânimo, dando paciência, foi dando corda. Sabe quando você vai dando corda assim? Vai dando corda. E Deus levantava os seus servos, pregava a palavra, Paulo endurecia o coração. Seu coração endurecido. E ele se endurecendo para a novidade. Lembra que eu falei que o homem tem um receio da novidade. E ali então, de repente, estava o rei dos reis ali, e Paulo falava: não, esse rapaz é enganador e está enganando a muitos aí, vamos perseguir esse povo aí, vamos acabar com esse povo aí, vamos exterminar esse povo aí, medindo forças com Deus. Mas Deus é longânimo. E quando Paulo fala que o Deus que me separou desde o ventre da minha mãe, e desde o ventre da mãe, até o momento que ele está indo para Damasco, a longanimidade de Deus foi sendo trabalhada na vida de Paulo. E Paulo, em tudo que fez, Paulo, em tudo que aprontou, em todas as participações das perseguições da igreja e até a morte de muitos irmãos, até que o Senhor o chama e demonstra na vida dele agora a graça. Lá mesmo em Gálatas 1,15, Paulo fala assim: e pela graça me chamou, pela longanimidade me suportou até aqui, a graça me chamou. Não foi assim com nós? Não foi assim comigo e com você?
Não foi assim com todos os que o Senhor tem chamado? Não foi assim com todos os que o Senhor tem escolhido? E é onde manifesta a graça, a longanimidade, a graça e a misericórdia, onde manifesta. Em que Paulo, meus irmãos amados, estava perdido. O Salmo de Davi aqui fala assim: aquele que nos redime da perdição. Quem redime a tua vida da perdição? A perdição, Paulo estava perdido. Paulo e todos os homens. Perdição eterna. Não é perdido, o que eu vou fazer? Ou não é perdido de estar perdido, cadê Paulo? Perdido, de danado. A danação eterna. Danado, aliás, essa palavra, nunca chame uma criança de danadinha. Porque danado, se você for no Aurélio lá, você vai ver que danado é condenado. Condenado à perdição eterna. Misericórdia. Paulo estava perdido. Brigando com Deus. Medindo forças com Deus. E Paulo mesmo escreve, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas a longanimidade de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus, a longanimidade, meus irmãos, em Deus tendo paciência, conduzindo a nossa vida, colocando Paulo diante ali de Estevão para ouvir o evangelho, para amolecer o coração, mas Paulo endurecia o coração. O que esse rapaz está falando? Está falando de Moisés, está falando de Abraão, está falando que eu crucifiquei a Cristo. Isso mesmo, Paulo. Esse cara não sabe o que está falando. Pega a pedra e atira em Estevão. A longanimidade. E aqui, amados irmãos, versículo 10, fala assim: não nos tratou segundo os nossos pecados. Já pensou, amados irmãos, se o Senhor nos tratasse segundo os nossos pecados? Mas eu não era que nem Paulo. Não dava pedrada nos crentes. Tem uns irmãos aí que dava pedrada nas igrejas aí, né? Fica sabendo aí, né? Tirava pedra dentro da igreja, bombinha. O Senhor não nos trata, Davi está escrevendo, não nos tratou segundo os nossos pecados, porque se tivesse tratado segundo os nossos pecados, estávamos sem a redenção, sem o perdão, sem o sarar as enfermidades, não somente físicas, mas principalmente as espirituais, as emocionais. Então aqui Davi, nesses versículos, ele fala assim: não nos tratou, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui. Ele não trata e não retribui segundo os nossos pecados, nossas iniquidades. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Versículo 8 fala, atesta, Davi atesta que Deus é misericordioso. Olha a misericórdia de Deus, amados irmãos. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, quanto? Quanto o céu está elevado acima da terra? Quanto? Tem algum cientista aí, algum astrônomo? Quanto o céu está elevado acima da terra? Não é o céu aqui, o céu que a gente olha aqui de nuvem. É lógico que o céu, o universo, ele não é infinito. Da terra ao céu ele tem uma distância, mas quanto? Eu particularmente não sei, mas eu sei que é grande.
Então o salmista Davi, naquele tempo que não tinha esses aparelhos que tem hoje, ele fala assim: assim quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Vertical. Na vertical, a misericórdia de Deus é grande. É grande. A misericórdia de Deus, da terra aos céus. A misericórdia de Deus. A misericórdia descendo de Deus para a nossa vida. O salmo que nós lemos fala que ao Senhor pertence o poder e ao Senhor pertence a misericórdia. Horizontal. Olha o versículo seguinte. Quanto está longe, é vertical, né? Agora horizontal. Quanto está longe o Oriente do Ocidente? Quanto, irmãos? Quanto está longe o Oriente do Ocidente? Grande. Assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, porque Deus é misericordioso. Misericordioso. E quando nós olhamos um Deus que na vertical é misericordioso, um Deus que na horizontal é misericordioso, o meu coração tem que descansar, porque a palavra de Deus fala, meus irmãos, algo maravilhoso, glorioso, algo tremendo e poderoso, lá em Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias. Ele fala que esta é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Nós recebemos esse amor de Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua longanimidade. Nós recebemos, como Davi recebeu, como Paulo recebeu. Quanta paciência, quanta longanimidade de Deus para com Paulo, quantos momentos na tua vida, olha para a tua vida, olha para o teu coração, olha para a tua caminhada, quantos momentos Deus foi te cercando, quantos momentos a palavra de Deus foi chegando ao teu coração, quantos momentos, até que você chegou um momento e que a graça de Deus alcançou e você chegou para Deus e falou: Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, eis-me aqui, não vou mais disputar, não vou mais, essa corda, um puxando de um lado, puxando do outro, como se pudesse vencer Deus, como se nós pudéssemos vencer Deus. Nós não podemos vencer Deus, nós não podemos vencer Deus, mas com Deus nós somos mais que vencedores. E a palavra aqui então fala, amados irmãos, que essa misericórdia de Deus na vertical, vindo de Deus para as nossas vidas, essa misericórdia de Deus na horizontal, versículo 13 fala assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o têm. O Senhor faz uma figura aqui, né? Davi aqui fazendo esse cântico, ele faz uma figura entre pai e filho. Entre pai e filho. Nossos filhos dão trabalho para nós, pais. Os filhos dos irmãos aí, tudo na bênção, né? Tudo. Agora, olhando para a minha vida, eu olho para o meu pai, para a minha mãe e falo: Senhor, como eu dei trabalho para esses dois. Você deu trabalho para o seu pai e para sua mãe? Eu louvo a Deus. Louvo a Deus, meus irmãos, pelos filhos aí que o Senhor tem nos dado. Porque quando olho para o filho que eu fui, eu poderia estar colhendo toda a semeadura que eu fiz no passado. Poderia estar colhendo toda a semeadura. Porque aquilo que o homem semear,
certamente colherá. Mas como Deus é gracioso e misericordioso, Ele não faz o que eu mereço e me dá o que eu não mereço. Tem uns filhos abençoados. Permaneça assim em nome de Jesus. Mas às vezes que eu errei com meu pai, com a minha mãe, as coisas que eu fiz, eles poderiam chegar e falar para mim: a partir de hoje você não é mais meu filho. A partir de hoje você não mora mais na minha casa. Mas não é isso, meus irmãos. O pai, a mãe, o filho pode ser o que for, mas a mãe vai com o filho até o fim. Se bem que nós estamos vivendo um tempo meio diferenciado aí, né? Mas na normalidade, é assim. A mãe está com o filho pode ser um traia, mas a mãe está com o filho, o pai está com o filho. Então faz essa figura. Assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Mas Deus só se compadece daqueles que o temem, daqueles que são seus filhos, daqueles que foram alcançados, daqueles que foram redimidos, daqueles que foram chamados, daqueles que serão glorificados. Será que o Senhor só tem misericórdia por estes? Olha o que diz Mateus capítulo 6, ou melhor, Lucas capítulo 6. Quando nós olhamos para essa longanimidade, para essa misericórdia, por essa graça de Deus, e olhamos aqui para esse versículo do capítulo 6 de Lucas, Lucas 6,35, lá no finalzinho do versículo 35, ele fala assim: porque ele, falando de Deus, porque Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Pensa num cara injusto, pensa num cara ingrato, pensa num cara mau. Apóstolo Paulo. Ou não? Jesus morreu para os homens. Os homens eram bons. Só que quando Jesus morreu por eles, os homens melhoraram um pouco mais. É isso? É isso que a Bíblia ensina? É isso que o Salmo 103 fala? Isso não é uma teologia bíblica, não é um entendimento bíblico. O Senhor é benigno para ingratos e maus. Foi para com a minha vida, foi para com a sua vida, continua sendo com a minha vida, continua sendo com a sua vida, e Ele vai até o fim, porque Deus é longânimo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é cheio de graça. Isso tem que ser um descanso para a tua alma. Isso tem que ser um descanso para o teu coração. O Deus que você crê, Ele é grandão. A misericórdia dEle é a mesma distância que tem a terra do céu. Você sabe qual é? Alguém que já mediu? E ainda que tenha medida, ela é muito maior. Porque ela excede, em outra parte fala que a misericórdia de Deus excede os céus. E até os céus dos céus. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que nós confessamos, o Deus que redimiu a nossa vida, o Deus que nos redimiu da perdição. Voltando lá para o Salmo 103, um Deus que se compadece dos seus filhos, um Deus que se compadece até dos ingratos e maus. Versículo 14. Por que, amados irmãos, que Deus é misericordioso?
Por que Deus é gracioso? Por que Deus é longânimo? A resposta está no 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura. O apóstolo Paulo não conhecia a sua estrutura, por isso que ele queria medir forças com Deus. Apóstolo Paulo, ele não conhecia a sua estrutura, por isso que ele queria derrotar a igreja. Embora já estivesse dito, embora já estivesse escrito que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, apóstolo Paulo queria prevalecer. Mas alguém que desde o ventre foi separado, e a graça o chamou, e a misericórdia não o mandou para o lugar que ele deveria ser mandado, ele então pode, como Davi, como eu, como você, podemos falar: aquele que redimiu a minha vida da perdição. Quem são esses? Os filhos, os que creem pela fé, os que foram justificados pela fé, os que esperam não na sua própria força, não na sua própria obra, mas aqueles que confiam em Deus, como que o Senhor alcançou o coração dele, depois da obra do Espírito Santo na sua vida. Aí, meus irmãos, nós podemos entender qual é a nossa estrutura, nós podemos entender quantos são os nossos dias, nós podemos entender que nos versículos a seguir, depois nós então podemos entender e lembrar do quê? Eu falei que nós temos uma memória esquecidiça, mas isso aqui, meus irmãos, nós temos que nos lembrar diariamente. Primeiro, cada vez que você abrir os teus olhos ali de manhã, quando você vai despertar do seu sono, qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Abre o olho. Primeira coisa que você vai fazer, primeira coisa você tem que saber que a misericórdia de Deus foi renovada sobre a tua vida. E por que foi renovada sobre a tua vida? Porque Deus é gracioso. E mais um dia, aonde Deus, com a sua longanimidade, vai atuar sobre a minha vida, sobre a tua vida. E por quê? Porque Deus é amor. E porque Deus é amor, e Ele opera então a sua misericórdia, a sua graça e a sua longanimidade na minha vida e na tua vida, na vida de Davi, na vida de Paulo, na vida de tantos outros. Nós temos que olhar e lembrar e reconhecer a nossa estrutura. A nossa estrutura. De que um Deus de misericórdia que da terra até os céus, e um Deus que do ocidente ou do oriente ao ocidente, esse Deus que na cruz do Calvário demonstrou toda a sua graça, toda a sua misericórdia e toda a sua longanimidade, porque Ele é amor. Nós podemos olhar então e lembrar de que é Ele que perdoa, de que é Ele que sara, de que é Ele quem redime e de que é Ele quem coroa. Quando nós entendemos isso, amados irmãos, a nossa caminhada com o Senhor, nossa caminhada nessa terra, começa a ficar mais suave. Nós começamos a entender a obra de Deus na sua própria vida e na vida do seu irmão, na vida desse que está do teu lado aí. Quando nós entendemos isso aqui, que Deus é misericordioso, gracioso e longânimo, nós podemos descansar, porque esta é a causa
Esta é a causa de nós não sermos consumidos, esta é a causa de nós sermos guardados, essa é a causa de nós sermos abençoados, porque, como diz aqui, Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia, e enche a nossa boca de bens, e renova a nossa mocidade como a águia. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus da nossa salvação, esse é o Deus que você tem que se entregar todo dia para Ele. Ah, mas eu já fiz lá 40 anos, a nossa entrega é diária. A nossa lembrança de quem somos nós e quem é Deus tem que ser diária. A nossa confissão de fé tem que ser diária. Não é que isso vai... se eu me esquecer, se eu me esquecer, Deus vai se esquecer de mim lá e eu não... Não depende de você, depende de Deus. Mas eu tenho que trazer isso à memória. O próprio Jeremias fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero lembrar o que me dá esperança. De um cara pó como eu, recebeu de Deus misericórdia, graça e longanimidade. Um cara pó como eu, recebeu perdão, recebeu cura, recebeu redenção e recebeu ainda coroa. É só Deus. É só Deus na tua vida. É só Deus na tua vida. Você merecia? Você merecia isso? Sim ou não, irmãos? Não. Então isso é o quê? Graça. O que eu merecia? Nem fale, irmãos. O que eu merecia? Tudo que eu era, tudo que eu fiz. Mas Deus não faz. O que é isso? Misericórdia. E Deus ter me suportado até o dia que eu abri o coração para Jesus, até o dia que eu me rendi, como Paulo, diz que ele caiu do cavalo, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas caiu por terra lá. O que era? O que foi? O que operou na minha vida? Longanimidade. Então, amados irmãos, nesse Deus que opera, e que escolheu a minha vida e a tua vida desde o ventre da mãe, e com graça chamou, com misericórdia não nos condenou, pelo contrário, e fez tudo isso, nós temos que ser eternamente gratos. Como aqueles bichinhos, né? No filminho lá de criança. Seremos eternamente gratos. Você lembra dessa frase aí, né? Porque se não somos eternamente gratos, não entendemos quem somos. Não entendemos. Mas se o teu coração é agradecido, é grato, a graça de Deus está operando na tua vida. E você, como Paulo, pode falar: eu sou o que sou, mas não por mim mesmo, pela graça de Deus que opera em mim. Amém, amados irmãos? Vamos orar? Você na tua casa aí, curva a tua cabeça. Vamos entrar na presença de Deus, esse Deus Santo, que já estamos na presença dEle. Não saímos da presença dEle, não por nós, mas pela sua própria conservação. Nos conserva para sempre na presença dEle. Vamos orar. Vamos clamar ao Deus que fez tudo isso, que faz tudo isso, e continua fazendo tudo isso. Porque Ele é Deus de amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esta graça. Obrigado por essa misericórdia. Obrigado por essa longanimidade. Obrigado por essa paciência. Obrigado, Senhor, por suportar-nos, Pai. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor vai, ó Deus amado, e chama
O Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que manifesta, o Senhor é o Deus que operou na vida de Pedro, ó Deus, o Senhor é o Deus que operou na vida de Paulo, o Senhor é o Deus que operou na vida de Davi, o Senhor é o Deus que operou nas nossas vidas, tem operado nas nossas vidas e continua. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O Senhor começou, o Senhor, ó Deus amado, completa, porque o Senhor é fiel e em ti está a misericórdia, a graça e a longanimidade. Faz-nos entender, Senhor, faz-nos lembrar. O Senhor sempre nos chama, nos desperta a lembrarmos de algumas coisas. Lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos das vossas estruturas, lembrai-vos. Ó Senhor, faz-nos sempre lembrar, faz-nos sempre recordar, faz-nos sempre atentar para aquilo que somos e para aquilo que Tu és. Faz-nos atentar também para aquilo que o Senhor fez em nós, Senhor, mudando, Senhor, transformando-nos, Pai, tirando, Senhor, a vida velha, tirando a velhice da letra, tirando, Senhor, as coisas velhas passaram em Ti, Senhor. Faz-nos lembrar, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa os irmãos que nos assistem, abençoa os meus irmãos que estão aqui conosco, abençoa com graça, abençoa com a Tua misericórdia, abençoa, Senhor, com a Tua longanimidade, abençoa com o Teu amor, abençoa, Senhor amado, com a Tua glória, Senhor, com a Tua glória, com o Seu poder, Pai, porque a Ti pertence o poder e a Ti pertence também a misericórdia. E por essa razão, nós somos conservados, por essa razão somos guardados, por essa razão o Senhor nos leva até o fim. Conserva os nossos corações firmes em Ti, conserva as nossas mentes firmes em Ti, e sabemos, Pai, que Teu é o querer, que Teu é o efetuar. Te agradecemos, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que essa palavra de descanso, que você possa descansar no Senhor. Não há outro descanso para a tua vida a não ser o próprio Cristo. Por isso que Jesus mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus abençoe a tua vida, guarde esta palavra no teu coração, e que por ela você possa caminhar descansado, confiado. E você que ainda não é do Senhor, entrega a tua vida para o Senhor, entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele, confia na sua graça, na sua misericórdia e na sua paciência, e que você tenha uma vida redimida para a glória de Deus mesmo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha uma boa semana, que a paz do Senhor e a graça do Salvador Jesus Cristo, e com o amor de Deus o Pai, e a rica comunhão e consolação do Senhor, seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.